Abra comigo sua Bíblia em Filipenses 4. Eu convido a igreja que se coloque de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Enquanto você abre o texto, eu vou colocar esse celular no modo avião. Pronto, graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos ler todos juntos esses dois versículos, irmãos, para a nossa memorização. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos ao Senhor uma vez mais. Pai, ser propício a mim, pecador. Ser propício a nós, pecadores. Pai, como ouvimos de manhã na mensagem, é o Senhor quem nos justifica. Ó Deus, nós não temos mérito nenhum na Tua presença. É única e exclusivamente por causa da obra e da graça de Jesus que nós somos justificados pela fé. E sabemos que ninguém pode nos acusar no teu tribunal, porque, como disse o apóstolo Paulo no texto que ouvimos nesta manhã, antes foi Cristo quem morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós todos os dias. Pai, nós confiamos em Jesus. Pai, eu não confio em mim mesmo. A igreja não confia na capacidade dela. Nossa confiança está posta no Filho de Deus. Então, Pai, meu desejo agora, nessa noite, humildemente, e eu peço ao Senhor, é que o próprio Senhor Jesus se levante do livro e que Ele caminhe no meio da igreja. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir aqui. Eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe. Então, fala com o teu povo. Dá graça ao coração do teu povo. Muda a mentalidade do teu povo. Faz o teu povo olhar para o Senhor. E exalta Cristo sobre tudo e sobre todos na nossa vida. Na vida de cada um de nós como indivíduo. Na vida de nossas famílias. Na vida da tua igreja. Para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Em dias tremendamente desafiadores. Nós queremos, Deus, viver debaixo da tua bênção. E nós queremos ser uma bênção em tuas mãos. Portanto, fala conosco, Pai, e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Quem quer ser abençoado em 2025, diga amém. 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 Todos nós queremos ser abençoados. Mas a pergunta que nós devemos fazer, como nós podemos ter uma vida abençoada e sermos bênção nesse ano que Deus nos dá de presente, já de cara, logo no início, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nessa noite aqui. Paulo escreve essa carta preso em Roma, para a igreja de Filipos, a qual ele fundou em sua segunda viagem missionária. Num verdadeiro reavivamento espiritual, porque Filipos não tinha sinagoga, Paulo ia orar na beira do rio. Não ter sinagoga significa que não havia 10 homens judeus adultos morando naquela cidade. Então, Paulo tinha que orar na beira do rio. Lá orando, pregou. Lídia, uma mulher riquíssima da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, foi convertida e levou Paulo e a equipe missionária para se hospedar na sua casa. Paulo ia, amado amigo e irmão, todos os dias orar na beira do rio, e uma jovem possuída de espírito demoníaco, que era adivinhadora, e os donos dela tinham muito lucro por causa da obra demoníaca na vida dela, dizia: eis aí os servos do Deus Altíssimo, eles vieram nos revelar o caminho de Deus. E ela falava aquilo todo dia. Um dia Paulo ficou cheio disso. Ele não precisava do testemunho do diabo e repreendeu o demônio saiu da menina. E quando o demônio saiu da menina, os donos dela viram que não iam ter mais lucro com a adivinhação. E eles ficaram bravos, chamaram as autoridades da cidade
espancaram, açoitaram Paulo e Silas. Eu não sei onde é que Lucas estava nesse momento que não foi açoitado. E eles foram jogados na cadeia, estavam ali trancafiados, amarrados com corrente. Eu não sei se eles estavam cantando, mas talvez eles estavam cantando: Tu és soberano sobre a terra, e louvando ao Senhor. E de repente a palavra de Deus diz que houve um grande terremoto, amados irmãos. As cadeias de todos se soltaram, as portas da prisão foram abertas. O carcereiro, achando que tinha perdido todos os presos para não ser assassinado por Roma, pegou da espada e ia suicidar-se. Paulo grita: Não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E aquele homem entrou trêmulo e disse: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a palavra de Deus diz: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aquele homem creu no Senhor Jesus e lavou os vergões de Paulo e de Silas e foi batizado por aspersão. Provavelmente não tinha piscina naquela casa. E de repente, então, ele fez um banquetaço para Paulo e Silas de madrugada. E um cultão, uma igreja nasce ali para a honra e para a glória do Senhor. Paulo é expulso daquela cidade, mas a igreja de Filipos é uma igreja de gente pobre, de gente humilde, numa cidade rica, dominada por guardas pretorianos aposentados. É uma cidade romana e os crentes são perseguidos ali. E Paulo, mesmo estando preso, diz que está alegre no Senhor. E 16 vezes ele escreve para os crentes daquela igreja: Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Duas irmãs da igreja brigaram, Evódia e Cíntia, que ele fala: parem de brigar, vivam em unidade. A igreja precisa de um testemunho forte. E ele diz para eles: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. No texto que antecede ao nosso, Paulo ensinou aquele povo como ser cheio de paz. Ele disse que se eles permanecessem firmes no Senhor, vivessem em unidade, tratassem uns aos outros gentilmente, tivessem uma séria vida de oração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria o coração e a mente deles em Cristo Jesus. Mas agora Paulo chega naquele momento em que muitos pastores falam no sermão, mas, infelizmente, muitas vezes não estão falando a verdade. Quando o pastor fala assim, concluindo, pode esperar que ele não está concluindo coisíssima nenhuma, E Paulo fala que é a mesma coisa. Finalmente, não, ainda tem um bocado de coisa depois que ele fala isso finalmente, Finalmente. Mas Paulo chega no final de um argumento. E no final desse argumento, depois de trazer tanta palavra maravilhosa para o nosso coração, o apóstolo Paulo nos ensina como ter uma vida abençoada. Meu sincero desejo, meu irmão, é que em 2025, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante o rosto e te dê a paz em 2025. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a unção, a amizade e o poder do Espírito Santo estejam com você todos os dias em 2025, em nome de Jesus. Amém. Como ter, então, pastor, uma vida abençoada? Em primeiro lugar, o nosso texto diz: pense corretamente. Como ter uma vida abençoada? Pense corretamente. Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É impressionante, irmãos, ver como Paulo não perde o amor e a humildade no trato com o povo de Deus. Ele podia dizer: aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Vamos parar aqui e prestar atenção nesse negócio. Ô, pessoal, quem plantou a igreja aí fui eu. Então, vocês fiquem ligados que quem está falando aqui não é qualquer um, não. Mas ele os trata com amor. Ele diz: finalmente, irmãos. Ele sabe que eles têm o mesmo valor que ele diante de Deus. E ao tratá-los com amor, chamando-os de irmãos, ele os conclama a pensar corretamente. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. O crente, querido irmão, não pode viver de mera lucubração. Eu tenho o privilégio, irmão, de ser pastor presbiteriano, esse é o 25º ano de ordenação. E sou pregador da palavra há 29 anos. E a maioria das vezes, os problemas de aconselhamento que a gente tem é fruto da imaginação das pessoas.
simplesmente porque elas não se comprometeram a pensar de acordo com a verdade da palavra de Deus. Então, de repente, um dia você vem para a igreja e tem aquele irmãozinho que sempre te cumprimenta, mas ele está com um problema sério, e ele está angustiado, e ele precisa falar com o pastor, e ele passou perto de você, fulano, ele nem te olhou. Você falou assim, fulano está com raiva de mim, o que ele está achando que eu fiz para ele? Eu cuidei dele, ele é um miserável, agora ele nem fala comigo. Pastor, fulano está com raiva de mim, não fala comigo, e o irmão estava com problema, e você ficou imaginando besteira. Pare de dar vazão a essa sua mente pecadora. Pense o que é verdadeiro. Pensar o que é verdadeiro é pensar de acordo com a verdade. O diabo é o pai da mentira. Então não deixe mentira entrar na sua mente. E lembre-se daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pensamento verdadeiro é pensamento controlado pela verdade. É pensamento redimido, lavado no sangue de Cristo. É um pensamento governado pela nossa fé em Jesus. Mas pensamento verdadeiro é pensar conforme a palavra de Deus, porque Jesus, quando orou por nós, em João 17, ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se você quer pensar o que é verdadeiro e não dar ouvido às filosofias deste mundo, não dar ouvidos ao seu coração pecaminoso, não dar ouvido às más línguas e ao que falam bem ou mal de você, você precisa encher a sua cabeça com a verdade da palavra de Deus. Porque você só vai pensar o que é verdadeiro quando você não for governado pelo seu coração pecaminoso. Mas quando o seu coração for cheio da palavra de Deus e você começa a pensar de acordo com as categorias da palavra do Senhor. Então, se você quer pensar corretamente, pensar o que é verdadeiro, faça um compromisso com Deus em 2025. Comprometa-se a ler a sua Bíblia todos os dias. Comprometa-se a ter uma séria vida devocional. Comprometa-se a separar tempo para cantar para o Senhor, colocar uma música, orar, ler as Escrituras. Se você tem dificuldade de interpretar, ouvir um bom sermão expositivo e dizer, Senhor, fala comigo e me enche da tua palavra. Se Deus encher a mente da sua palavra, a sua mente da palavra, então você vai pensar de maneira verdadeira. E o que vai sair da sua boca é verdade. E você vai ser uma bênção para a glória do nome de Jesus. Como ter uma vida abençoada, pastor? Pense corretamente. Mas além de pensar o que é verdadeiro, Paulo diz que nós temos que pensar aqui o que é respeitável. E, irmãos, o que é respeitável é o que é admirável. É aquilo que nos leva a temer e a honrar o nome do nosso Deus. Um pensamento respeitável é um pensamento de quem respeita o Senhor, de quem teme ao Senhor reverentemente e com amor sobre todas as coisas. Um pensamento respeitável é um pensamento adorador. É o pensamento de que quem faz todas as coisas na nossa vida é o Senhor. E é o pensamento de que tudo aquilo que eu vier a fazer não tem que ser feito nem para mim, nem para agradar a homens em primeiro lugar, mas tem que buscar a glória de Deus. Porque eu respeito a Deus, eu admiro, eu honro o Senhor. Pensamento respeitável é pensamento que glorifica, que exalta. Pensar respeitavelmente é pensar para a glória de Deus. Então você tem que se perguntar, o que eu estou pensando glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? O que eu estou pensando vai abençoar quem está ao meu redor ou não vai abençoar? O que eu estou pensando vai exaltar Cristo ou não vai exaltar? O que eu estou pensando vai ser instrumento para ser bênção e eu vou honrar o nome do meu Deus com esse pensamento, sim ou não? Pense o que é respeitável, porque vai demonstrar que você teme a Deus, que você adora a Deus, que você vive para a glória de Deus. Ó, querido amigo e irmão, você sabe disso, que John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós nos alegramos mais nele. Nesse capítulo, Paulo já diz para nós, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Se você tem Jesus como a sua maior alegria, se você entende o tamanho da salvação que Ele te deu, então você vai parar de viver para você. E você vai viver para a glória de Deus. Diga a Deus, Senhor, faz da minha vida um culto, em nome de Jesus. Amém. Sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente que vem aqui na igreja,
Igreja do Guará 2, igreja linda. Canta, levanta a mão, adora a Deus. Parece um anjinho, tem uma auréola na cabeça. Meu Deus, que santo. Mas sai do portão, parece que nasce um chifre na testa e vira um demônio. Deus tenha misericórdia, Lu. Mas sabe o que a gente precisa entender? Que nós estamos no culto público, mas quando a gente sai daquela porta, a vida continua sendo culto. Porque, como nos ensinaram os reformadores, toda a nossa vida é vivida na cara de Deus. Então, significa que tudo que eu estou fazendo, a cara de Deus está lá. Quando eu chego em casa e sou carinhoso com Cleusa e dou um beijinho, a cara de Deus está lá. Mas quando eu dou uma resposta nela, a cara de Deus está lá também. Jesus está vendo tudo. Quando eu estou numa reunião com pessoas, no aconselhamento, Jesus está lá. Quando nós estamos na reunião do conselho, Jesus está lá. Quando você está no seu trabalho, Jesus está lá. Então você tem que entender que você não tem uma vida dentro da igreja e outra fora. Toda a sua vida é culto. Se você entender isso, você vai viver para a glória de Deus todos os momentos da sua vida. Pastor, como ter um 2025 abençoado? Pense corretamente, pense o que é verdadeiro, pense o que é respeitável, mas pense o que é justo. Você foi justificado pela graça mediante a fé em Jesus. E agora viver uma vida de justiça é uma vida de obediência à palavra de Deus. Pensar o que é justo é dizer, Deus, meu pensamento está obedecendo ou não está obedecendo o Senhor? A maneira como eu trato meu cônjuge está obedecendo ou não está obedecendo o Senhor? A maneira como eu crio os meus filhos está obedecendo ou não está obedecendo o Senhor? A maneira como eu me relaciono com meus irmãos na igreja está obedecendo ou não está obedecendo o Senhor? Pensar de maneira justa é pensar de maneira que obedece à palavra de Deus e honra o Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Eu quero perguntar para você, o seu pensamento é justo? É correto? Ele honra a palavra de Deus? É o pensamento de alguém que foi salvo pela graça, justificado pela fé e agora foi transformado por Cristo e quer viver como justo para honrar o Senhor? A sua vida pela graça de Deus tem sido uma vida de obediência a Deus, meu irmão. Pense corretamente. Mas, pastor, além de pensar o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, Paulo está dizendo aqui que nós temos que, se queremos ter uma vida abençoada, pensar o que é puro. Você pensa o que é puro, irmão? Quando você está lá no seu trabalho, e de repente, minha irmã, muito bem vestido você está, e um colega seu, que você acha muito bonito, elegante, fala assim, nossa, você está tão linda. Aquele negócio enche seu coração. Quando você está sozinho, varão, com esse negócio aqui que pode ser uma bênção, mas uma terrível maldição. E de repente Satanás manda aquela foto. Pá! O que você faz? Você fica na foto? Ou você sai correndo? A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é santo, santo, santo. A palavra de Deus diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta viver uma vida hipócrita, uma vida impura, e achar que Deus não está sabendo o que você está fazendo. A cara de Deus está lá vendo tudo. O que você faz quando você está sozinho? Você é puro? Sua maneira de tratar seus irmãos e irmãs é com pureza? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Talvez o seu problema não é na área sexual, mas talvez você tenha um temperamento que nem é curto, porque nem pavio você tem. Tem gente que tem pavio curto, você nem pavio tem. Entendeu? E, de repente, antes da pessoa falar que você já deu uma má resposta. Já machucou alguém que você ama e ofende ao Senhor. A sua maneira de falar é pura? Ela abençoa? Ela é um instrumento que edifica? Ou você só tem uma palavra ácida, uma palavra áspera, uma palavra crítica, uma palavra que destrói o outro? Você atua de maneira pura, irmão? Suas palavras são santas? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que nós entendamos que Deus quer que vivamos em santidade. Há uma frase que eu gosto muito do reverendo Robert Murray McCheyne, que foi um grande avivalista na Escócia no século XIX, morreu aos 29 anos de idade, porque se gastou totalmente na obra do Senhor, mas pregando na ordenação de um pastor, ele diz o seguinte, o que o meu povo mais precisa é a minha santidade.
O ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Eu vou parafrasear para você. O que o Guará 2, o que o DF, o que o Brasília mais precisa é a santidade dos crentes. Crentes santos são armas poderosas nas mãos de Cristo Jesus. Você é uma arma poderosa nas mãos de Jesus? Que em 2025 você se purifique de todo o pecado. Amém, meu irmão? Pastor, como é que eu posso, pastor, vencer o pecado? Guardo no coração a tua, para não pecar contra ti. Leia a Bíblia, santifica-os da verdade. A tua palavra é verdade. Leia esse livro, memorize esse livro, guarde-o na mente, guarde-o no coração, e Deus vai te dar a vitória contra o pecado, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! Até a criança disse amém. Louvado seja Deus. As crianças creem, glória a Deus. Pastor, como ter uma vida abençoada? Pense corretamente. O que mais nós devemos pensar, além de tudo que já ouvimos? Diz o texto que nós temos que pensar tudo que é amável. E essa palavra aqui é muito legal no grego, porque essa palavra significa em direção ao meu irmão. Está falando do amor ao próximo. É um amor dirigido ao meu irmão. Eu quero perguntar, como é que você tem tratado o seu irmão? Como é que você tem tratado o seu esposo? Como é que você tem tratado sua esposa? Como é que você tem tratado seus filhos? Como é que você tem tratado seu pai? Como é que você tem tratado seu colega de trabalho? Como é que você tem tratado os irmãos da igreja? Como é que você tem tratado seus diáconos? Como é que você tem tratado seus presbíteros? Como é que você tem tratado seu pastor? A Bíblia diz assim, irmão, amor é o seguinte: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também com eles. Então você tem que fazer com o outro aquilo que você quer que faça com você. Então, se você é um adúltero e mete um par de chifre na testa da sua esposa, é porque você quer que ela traia você. Se você é um difamador e fala mal de outra pessoa, é porque você quer que essa pessoa difame você e fale mal de você. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também com eles. Segunda tábua da lei. Nós temos que parar de amar só de palavra, irmão. E nós temos que tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Se nós fizermos assim, nós estamos demonstrando amor na prática. E nós vamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então que você considere bem como é que você está tratando quem está ao seu redor. Amém, meu irmão? Que 2025 você não ame só de palavra, mas de fato e de verdade, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, como ter um 2025 abençoado? Você nunca achou que ia levar tanta lambada, hein, querendo ter um 2025 abençoado? Pense corretamente. Pense o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, mas pense o que é de boa fama. Estou fazendo algo que glorifica a Deus? É de bom nome o que eu estou fazendo? Esse trabalho que eu estou fazendo honra o nome do Senhor? Esse trabalho que eu estou fazendo dá bom testemunho? Aqui no meu trabalho, as pessoas até zombam que eu sou crente, mas elas sabem que eu ando com Deus para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu tenho boa fama, irmãos. Quando eu era um jovem, adolescente, morando na QND, aqui em Taguatinga, tinha uma moça presbiteriana na nossa rua, que ela namorava todo mundo da rua. E aí um dia passou um crente lá, e o pessoal da rua virou para mim e falou assim, ó, esse aí é crente de verdade, não é como fulano, ela é sabonete, já passou na mão de todo mundo nessa rua. Que classe de testemunho é o seu? Boa fama? As pessoas falam assim, ali está uma mulher de Deus. Carolina é quase tão doidinha que nem o pastor Rosta. Mas é crente até o tutano, louvado seja Deus. Falei com amor, viu, Carol? Eu sou muito mais doido que ela. O seguinte, tem que dar bom testemunho, irmão. As pessoas têm que ver Cristo em mim. Eu levo o nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz, lá nos 10 mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nome na Bíblia tem a ver com caráter, com identidade.
É por isso que Daniel significa Deus é o meu juiz. Um abraço para o meu querido Daniel Biorana, que está ali no fundo. Deus é o meu juiz. É por isso que Davi significa amado. É por isso que Isabelle significa mulher de Deus. A Bíblia, quando dava nome para alguém, significava as bênçãos que vinham sobre aquelas pessoas e as expectativas que havia sobre ela e aspectos do seu caráter. É por isso que o nome de Deus é Yahvé, que significa eu sou o que sou. E esse nome revela que Deus é o Deus autoexistente, que Deus é o Deus eterno, que Deus é o Deus imutável. Ele revela atributos gloriosos de Deus e ele revela que Deus é o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus salvador, o Deus que liberta o seu povo da escravidão do Egito. Então, meu irmão, viver de boa fama é entender que eu vivo em nome de Jesus. Não é brincadeira quando você canta aquele hino que diz: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. A sua vida leva o nome de Jesus, irmão. Você representa Jesus. O povo ia ver Jesus tomando cachaça na esquina, irmão. O povo ia ver Jesus fumando charuto. O povo ia ver Jesus descendo na boquinha da garrafa, irmão, na festa. Tem dó, irmão. Você leva o nome de Jesus. Você não pode fazer alguma coisa que não é de boa fama. Você foi comprado pelo sangue do eterno Filho de Deus. Então pare de viver para você. E viva para Cristo Jesus. Em todos os dias da sua vida. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, meu irmão? Pense corretamente. Você nunca achou que eu tenho que pensar isso tudo. Amém. Mas Paulo diz mais. Se alguma virtude há. Sabe o que significa essa palavra virtude aqui no grego? Excelência. Sabe o que significa isso? Tem muito crente que tem como lema da sua vida: deixa a vida me levar, a vida leva eu. O lema dele é empurrar com a barriga. Toma vergonha na cara. Se você representa Jesus, você tem que ter virtude. E a palavra usada para virtude aqui no grego é excelência. Sabe o que significa? Que você não tem que brigar para ser o melhor aluno da escola, mas você tem que ser o melhor aluno que você podia ser. Então você não pode ser um vagabundo que só fica tirando nota vermelha, ou passando só com 6, toma vergonha na cara, estuda, mete a cara. A não ser que você tenha muita dificuldade, só consiga tirar 6. Então, se passou com 6, aleluia. Mas se for por empurrar com a barriga, toma jeito. Significa que você, no seu trabalho, tem que fazer com excelência. Porque você não faz para aparecer para o chefe, você não faz porque quer ganhar um salário melhor, você não faz para dizer, eu sou o cara nessa empresa aqui, você faz para a glória de Deus. Porque você representa Jesus. As pessoas que mais impactaram esse mundo, irmãos, inclusive nas áreas das ciências, muitas delas eram pessoas que amavam a Jesus e conheciam o Senhor. Porque eu represento o Senhor. Eu não posso fazer um trabalho meia boca. Eu não posso ser pastor e pregador do Evangelho e ler 3 livros por ano. Isso é uma falta de vergonha na cara. Eu não posso ser servo de Deus e não ter uma vida de oração. Eu não posso ter a coragem de subir nesse púlpito aqui sem me preparar e sem estudar o texto para trazer a palavra de Deus certinha para você. Porque eu tenho que glorificar a Deus. Nós temos que fazer o melhor. Você tem feito o melhor no seu trabalho, irmão? Você tem feito para a glória de Deus? Tem um cântico que os meninos cantam lá em São Paulo, em algumas igrejas, eu gosto muito. Fui pregar num congresso de Vila Mariana, eles gostam, a música é assim: eu faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor para Deus. Eu faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor para Deus. Jesus merece o meu melhor. Ele morreu por mim. Eu não posso ser um crente meia boca. Que Deus faça de mim um crente mais piedoso, um esposo melhor, um pai melhor, um crente melhor, um profissional melhor, porque eu tenho que pensar com excelência. Amém, meu irmão? Amém. Que Deus nos dê a bênção de pensar com excelência, pensar para a glória de Deus. O texto diz que se algum louvor existe, né? Nós que amamos louvar a Deus, pensemos em glorificá-lo. Diz que tudo isso que nós ouvimos deve ocupar o nosso pensamento. Irmão, pasme comigo, por que Paulo gastou tanto tempo com isso? Porque a batalha espiritual
se dá aqui. Eu conheci a história de um jovem uma vez, que ele foi criado na igreja, e foi até presidente de sociedade interna, mas no final da adolescência ele se desviou, foi para o intercâmbio nos Estados Unidos, voltou perdido. E aí virou roqueiro, bandoleiro, ficava com todas, chegou até a assaltar, viveu longe do Senhor, perdeu um irmão. Um dia, desesperado da vida, sabia que seu pai tinha um revólver dentro de casa. Depois de mais de 5 anos longe do Senhor, ele entrou dentro da sua casa e falou assim: eu vou pegar o revólver do meu pai e vou dar um tiro na minha cabeça. E quando ele entrou no quarto do seu pai para pegar o revólver e dar um tiro na cabeça, a mãe dele estava lendo a Bíblia. E a mãe dele olhou a cara dele desesperada e disse: o que foi, meu filho? Ele disse: mãe, eu quero morrer. Eu entrei aqui para pegar o revólver e dar um tiro na minha cabeça. A vida não faz mais sentido para mim, eu quero morrer. E a mãe dele virou assim e falou: meu filho, por que você não ora? E ele caiu de joelhos com ela do lado da cama e confessou todos os pecados dele. E pediu perdão a Jesus. E foi salvo. E se tornou um dos maiores pregadores da história do Brasil. Enquanto eu fui pastor dessa igreja, tive o privilégio de tê-lo 2 fins de semana aqui pregando para nós. Num domingo pregou um sermão de mais de 1 hora. Depois você imagina quem é. Mas estava pensando errado, queria tirar a vida. Graças a Deus, teve uma mãe que falou assim: filho, por que você não ora? E a vida dele foi mudada. E se tornou o referencial de pregação expositiva no Brasil, para a honra e para a glória do nome do Senhor. O que você está pensando, irmão? A guerra espiritual está aqui, ó. Enche aqui da palavra. O capeta perde aqui. A batalha espiritual acontece antes. Então, quando a gente aconselha jovens, aqui tem muitos conselheiros, presbíteros, Carlitos, todo mundo aqui é conselheiro, mas você está aconselhando os jovens, você fala assim: como é que vai ter o namoro santo? É antes. Estou com meu filho lá que está começando a namorar, eu falei assim: ó, cuidado com o tipo de beijo. Se você der aquele beijo que mistura assim, que você não sabe quem é quem, parece que está entrando um dentro do outro, assim, ó. Como é que você vai ser santo desse jeito? Não tem condição. Então dá uma bitoquinha. Glória a Deus, aleluia. Tá bom demais! Depois, quando casar, você faz o resto. Aí dá glória a Deus, aleluia. Mas se você der bobeira, filhão, não vai ter jeito. Não vai ser santo. Hein? Então, um namoro santo tem que ter limite. Não tem imposição de mão. Deus abençoe. Não para com isso, irmãos. Não é coisa de crente, não. É namoro sério, respeitável. Tem que pensar corretamente. Mas esse tipo de batalha, irmão, a gente ganha antes. Na hora do vamos ver, já era. É por isso que Deus está chamando você. Use a cabeça. Se você quer ser crente, você não pode deixar seu cérebro do lado de fora. Que você pense corretamente em 2025. E que você experimente ricas bênçãos de Deus. Em nome de Jesus, amém! Mas não acabou o sermão ainda não. Só acabou o primeiro ponto. Como ter uma vida abençoada? Pense corretamente, mas os outros textos têm menos argumentos. Segundo lugar, como ter uma vida abençoada, pastor? Imite o que é bom. Como ter uma vida abençoada? Imite o que é bom. Olhe comigo, versículo 9. Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Imite o que é bom. Paulo, como plantador da igreja e pregador do evangelho, para a honra e glória do Senhor, tinha preocupação com o seu bom testemunho. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, ele diz para eles o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder e em plena convicção, tal como vistes qual foi o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo diz que pregou o evangelho em palavras, pregou na unção, no poder do Espírito Santo, pregou como quem acreditava, mas pregou como quem vivia de maneira digna. A sua vida honrava a sua pregação. E a mesma coisa ele diz aos filipenses: o que aprendeste de mim, tudo que eu preguei aí, ensinei para vocês. Ele diz mais: não só o que aprendestes, o que recebestes,
interessante essa palavra no grego, que é como se Paulo dissesse assim, olha, eu tomei a palavra de Deus e coloquei na mão de vocês. Tudo aquilo que eu coloquei na mão de vocês, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, ele diz mais, o que ouviram, tudo aquilo que vocês aprenderam no ensino público, receberam numa conversa pessoal, colocando a palavra na sua mão, vocês ouviram pessoalmente num aconselhamento, mas tudo que vocês viram na minha vida, isso mesmo, praticai. Imite o que é bom. Será que nós poderíamos falar isso para os nossos filhos e para a nossa família? Será que nós poderíamos falar isso para as pessoas que estamos discipulando? Tudo aquilo que aprendestes, que recebestes, que ouvistes e que vistes em mim, isso mesmo, praticai. O apóstolo Paulo está dizendo que se nós queremos ter uma vida abençoada, nós temos que imitar o que é bom. Ah, querido amigo, irmão, você tem imitado o que é bom? Você tem imitado bons exemplos ou maus exemplos? Você tem que imitar bons exemplos. E sobre todos os exemplos que você precisa imitar, você tem que imitar aquele a quem Paulo imitava. Aquele que disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deu a vida na cruz por você. E você não é salvo por imitá-lo, você é salvo pela fé nele. Mas agora, como alguém que crê e foi justificado pela graça, você tem Cristo como seu referencial. Então, você está disposto a renunciar à sua vida, você está disposto a crucificar o seu velho homem, e você está disposto a seguir no caminho do discipulado, seguir os passos de Jesus. Você tem que imitar o que é bom. Você tem que imitar ao Senhor Jesus. Quais são os seus referenciais? Quem você tem imitado? Quais são os seus heróis? Irmãos, eu me preocupo muito com essa geração de jovens de hoje. Porque muitas vezes, falo com muito amor por vocês jovens, como pai de jovens e pastor de jovens. Nossa igreja tem 60 jovens. Às vezes eu, com muito amor, chamo eles com muito carinho lá e converso, porque muitas vezes você encontra muitos meninos que se dizem reformados na teologia, mas, de repente, eles adoram coisas que não glorificam a Deus. Pastor, é pecado ouvir música não cristã? Não é pecado se essa música não desonra o Senhor. Mas se eu vou num show e alguém, o cantor que eu admiro, canta uma música que desonra a Cristo, como é que eu vou experimentar isso, gente? Se eu vou no show e meu cantor fica fazendo gestos sexuais lá, eu vou fazer aquilo lá, irmão. Eu quero convidar você a pensar, quem são os seus heróis? A quem você está imitando? Quais são os seus referenciais? Isso é muito importante, sabem por quê, meus jovens? Porque no dia de amanhã, quem vai estar na frente da igreja são vocês. Quando eu cheguei aqui no Guará 2, quem estava na frente da igreja, meu amado presbítero Vandir, Osasco, Nilson, tinha acabado de sair do conselho, e de repente, depois teve conosco o presbítero Nilton ali, essa geração abençoada, cabeça branca, e ontem batendo um papo com o expedito, e ele me disse, pastor, agora eu sou o mais velho do conselho. Eu falei, eu também estou de barba branca, meu presbítero. O tempo passa. Como é que a igreja de Cristo vai ficar quando vocês estiverem na frente da igreja, meus jovens? Será que a Anitta vai vir fazer show dentro da igreja? Não, estou rasgando, é verdade. O que vai acontecer quando vocês estiverem à frente da igreja? Então, se vocês querem ser uma bênção, quando a geração de vocês liderar a igreja, vocês precisam começar a imitar o que é bom agora. Quem vocês estão imitando? Que vocês parem de buscar em pessoas do mundo, pessoas pecaminosas, o seu referencial. Que vocês imitem a Cristo. Irmão, algum tempo atrás eu estava com uma pessoa, crente, e num evento, num auditório importante lá de São Paulo, apareceu um filósofo não crente, e essa pessoa crente que estava do lado desse filósofo ateu, homossexual, conhecido, essa pessoa tirou uma foto e botou assim, zerei a vida. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei doido, mostrei para cá, eu falei, zerei a vida.
Eu mandei para a pessoa, zerou a vida nada, é ele que zerou. Está do lado de um servo de Deus, alguém lavado pelo sangue de Jesus, alguém que custou o sangue do eterno Filho de Deus. Ele não se compara à graça de Deus que está sobre a sua vida. Se ele não se arrepender, ele vai passar a eternidade no inferno da ira de Deus. Quem zerou a vida foi ele, irmão, não foi você. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, irmãos? Que Deus nos ajude a imitar o que é bom. Amém? Imite o referencial do seu paizinho que te trouxe para a igreja desde pequenininho, todo domingo. Imite o referencial da sua mãezinha que não deixava de ajoelhar do lado da cama e orar com você. Ela não sabia tanta teologia assim, não, mas ela era fiel e lia a Bíblia todos os dias com você. Imite o referencial de quem fazia o culto doméstico com você e de quem te trazia para os caminhos do Senhor. Eu estou com a bênção de ter minha mãe aqui, ela vai conosco para São Paulo amanhã, está morando em São José dos Campos, porque está tratando de saúde. Mas a mãe dela, minha avó, meu avô, quando nós éramos pequenos, irmãos, minha mãe fazia faculdade, nós ficávamos com eles, acabava o Jornal Nacional, eles desligavam a televisão, pegavam a Bíblia, liam um salmo, nos ensinavam a cantar, Tu és fiel, Senhor. Cantávamos o himnário, líamos a pastoral do pastor, ou líamos no cenáculo, ou líamos o cada dia, cada um abriu o coração, e eles falavam de Cristo, e eu tive o privilégio de crer em Jesus com 7 anos, dentro de casa, porque um velhinho que tinha a 4ª série, e uma senhora que está com 97 anos, que tinha a 3ª série, não desistiram de ler a Bíblia e orar com seus filhos e seus netos e levá-los ao caminho do Senhor. Ainda que de maneira falha, eu tenho tentado obedecer isso. Levar meus filhos aos pés da cruz. Porque aquele casal, que talvez você nunca conheça, marcaram profundamente a nossa vida e nos deram a maior bênção que nós podíamos ter. Uma vida aos pés do Senhor Jesus. Irmão, quando eu passar, o que é que meus filhos vão falar? Eles vão falar, papai orou comigo. Papai leu a Bíblia comigo. Papai me levou aos pés de Jesus. Irmãos, que Deus faça de nós bons referenciais, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Esse mundo carece de bons referenciais, e nós somos chamados para ser esses bons referenciais, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! Quer ter uma vida abençoada ainda, irmão? Amém? Está disposto a pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, está disposto a colocar isso no seu pensamento? Está? Está disposto a imitar o que é bom? E imitando o que é bom, ser um referencial para que outros imitem o que é bom em você? A ponto que você diga, tudo aquilo que vocês aprenderam, meus filhos, que eu entreguei na mão de vocês, que vocês ouviram e viram em mim, pratique assim, porque apesar de ser falho, eu estou tentando seguir a Jesus. Que Deus faça de nós bons referenciais para os nossos filhos e para os nossos netos. Amém, Edmar? Amém. Como ter uma vida abençoada? Pense corretamente. Imite o que é bom. Mas, pastor, como ter uma vida abençoada? Como, irmão? Desfrute a comunhão. Como ter uma vida abençoada? Desfrute a comunhão. Paulo disse que se você pensar corretamente, imitar o que é bom, algo vai acontecer com a sua vida. Ele diz no final do versículo 9, e o Deus da paz será convosco. Vamos ler comigo essa expressão? Vamos lá? E o Deus da paz será convosco. Irmãos, que bênção maravilhosa. A Bíblia fala algumas vezes sobre paz. Paulo, eu falei sobre isso de manhã, nos ensina que quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Nós deixamos de ser inimigos de Deus. Agora nós estamos em paz com Ele.
Mas o nosso versículo anterior aqui, o versículo 6, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Se você largar a ansiedade e orar a Deus, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Paulo está ensinando que para vencer a ansiedade, você tem que usar todo tipo de oração. Ele diz antes, ou seja, contrário à ansiedade, sejam conhecidas diante de Deus as petições. Peça para Deus o que você quiser. Pela oração, ore normalmente. Se relacione com Deus como quem tem comunhão com Ele. Pela súplica, quando estiver desesperado, diga: Deus, me socorre, eu não estou entendendo nada. Isso é a súplica. Mas ele diz também: que haja na sua vida ação de graças, que você agradeça e louve a Deus o tempo todo. Se você orar assim, ele diz: e a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, vai ser como um guardião na porta da sua mente e do seu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então Paulo diz que nós estávamos em guerra com Deus, cremos, agora temos paz com Deus. Quando nos aproximamos de Deus em oração, a paz de Deus está conosco, mas agora que nós pensamos corretamente e buscamos imitar o que é bom, não é só a paz com Deus e nem só a paz de Deus, mas agora é o próprio Deus da paz. O Deus que é Shalom. O Deus que é paz. Irmão, essa palavra Shalom significa dezenas de coisas boas. Shalom significa inteireza, eirene no grego, significa plenitude, significa harmonia, significa enchimento, significa paz, significa transbordar de Deus. Shalom, eirene, significa que você está cheio da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o Deus da paz habita com você. O que o texto está dizendo é que se você creu em Jesus e se propôs a pensar corretamente, imitar o Senhor que te salvou, agora é só partir para o abraço, queridão, e desfrutar de um relacionamento de paz com Deus. Irmãos, dentre os melhores livros que eu li nesses anos, comentava com a Cris aqui, ela também disse que leu, foi uma biografia escrita pelo reverendo Stephen Nichols, que é a biografia do maior teólogo presbiteriano do final do século XX, do início do século XXI, reverendo R.C. Sproul, que faleceu há alguns anos atrás. E Nichols escreve de maneira muito preciosa, e ele conta como Sproul foi criado numa igreja presbiteriana liberal e era um moço ímpio, mundano. E quando ele foi para o Westminster College, no primeiro ano ele se converteu numa máquina de cigarro, como moço presbiteriano, comprando cigarro para fumar. Um colega falou um versículo de Eclesiastes para ele, um versículo nada a ver. O versículo diz assim: se a árvore cair no lugar em que ela cair, ela vai morrer. Ele ficou desesperado, falou assim: meu Deus, se eu cair, eu vou morrer. E foi para o quarto, eu estou indo para o inferno. E aí se arrependeu. Olha o que Deus faz, o versículo que... E ele foi convertido a Cristo. Mas ele começou a estudar filosofia ali, e depois foi para os rumos da teologia, e ele começou a se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, duvidava da doutrina da eleição, depois debatendo com o reverendo John Gessner, se tornou um grande defensor da doutrina da eleição, e ele disse que uma noite, naquela época de inverno nos Estados Unidos, que é esse tempo agora, ele estava deitado na sua cama de madrugada e acordou e não conseguiu dormir. E ele disse que era como se alguém lhe chamasse para orar na capela. A capela do Westminster College, que fica lá na Pensilvânia, uma faculdade presbiteriana, parece o templo da Igreja Unida, que eu sou pastor, uma capela lindíssima, bem tradicional. E Sproul disse que se vestiu, botou sua bota, pisou na neve, foi andando no meio da neve, e aí aquela capela ficava aberta. Quando ele entrou naquela capela, irmão, ele disse que foi impactado com o sentimento da santidade de Deus. E ele foi para frente e temeu num primeiro momento. Mas ele disse que lembrou do perdão de Jesus e aquela santidade encheu a vida dele. E ele disse que aquele momento foi o momento mais marcante e mais maravilhoso da sua vida. Ele chamou aquilo, entre aspas, de segunda conversão. E ele foi tão impactado e saiu dele tão cheio de alegria e tão cheio de paz, porque o Senhor mostrou para ele de sua glória, que ele saiu dali e toda a sua teologia a partir daquilo foi desenvolvida através do atributo da santidade de Deus. Sproul foi o teólogo que, nesse último tempo, mais escreveu sobre a santidade de Deus, reformado até o tutano, mas alguém que, mesmo depois de convertido, no momento de intimidade, teve um encontro com Deus vivo,
e a sua vida foi cheia da presença do Senhor. Talvez o que você está precisando é isso. É parar tudo e falar: Deus, me deixa te conhecer mais. Deus, resplandece a glória de Deus na face de Cristo diante de mim. Deixa-me ser impactado com a tua santidade para contemplar a maldade do meu pecado e para que eu possa correr para os braços de Jesus. E correndo para os braços de Jesus perdoado, eu vou ser habitado pelo Espírito Santo e o Deus da paz estará comigo. E eu viverei em comunhão com o Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, você tem a presença mais augusta, a presença mais imponente, a presença mais alvissareira, a presença maravilhosa, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus habitando em você. Ah, querido amigo irmão, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tem relacionamento com você, porque o Espírito Santo te ressuscitou na alma, te deu a fé, você creu em Jesus, foi selado pelo Espírito, e o Espírito de Deus habita em você, e você não tem desfrutado da intimidade com o Espírito Santo. Você não para: Senhor, fala comigo, eu quero buscar a tua presença, eu quero ser cheio de ti, eu quero conhecer-te mais. Você tem tempo para tudo, você tem tempo para Instagram, para Facebook, para conversar, mas você perde a bênção de se deleitar num relacionamento de amor com Deus de paz que está com você. Hoje o Senhor te chama para um novo momento. Esses dias eu estava conversando com um colega meu lá em São Paulo, o reverendo Wagner, homem de Deus, pastor da igreja da Pompeia, uma igreja do nosso presbitério, uma igreja menor, mas ele é um pastorzaço. Liguei para ele: Wagner, vamos tomar um café tal dia? Ele: não posso, cara, eu separei os 3 primeiros dias do ano para ir para uma chácara, não falar com ninguém, só eu e minha Bíblia, e eu quero ouvir o que Deus vai falar comigo para esse ano de 2025. Eu falei: oh Deus, eu não sou crente, não tem dó. Por que a gente não faz mais isso, irmão? Por que a gente não para um tempo para ouvir Deus falar conosco? O Senhor deu Jesus na cruz por você. Ele te deu o Espírito Santo. E Ele quer te dar a bênção de conhecê-lo mais. Então, se você pensar corretamente, imitar o que é bom, você vai se deleitar num relacionamento íntimo com o Senhor. E você vai ser cheio de alegria, de paz, porque Deus da paz estará com você. E a bênção do Senhor será abundante em sua vida. E quem olhar para você vai dizer: ali vai um homem que anda com Deus. Ali vai uma mulher que anda com Deus. Que o Deus da paz seja com você em 2025. Como ter uma vida abençoada? Pense corretamente. Imite o que é bom. Desfrute a comunhão. Mas, pastor, se eu pensei erradamente, se eu só imitei o que é ruim, e se parece que Deus está mais longe de mim do que tudo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus morreu por você, Ele pode limpar o seu pensamento. O sangue de Jesus cobre você de todo pecado e você pode pensar corretamente de novo. Você pode viver uma vida consagrada imitando ao seu Senhor. E você pode desfrutar da comunhão íntima com o Senhor na sua vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você quer ter um 2025 abençoado? Creia no Senhor que morreu na cruz por você. E a partir disso, pense corretamente, imite o que é bom, desfrute da comunhão. Que Deus te dê um 2025 abençoado, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor? Quero convidar você a olhar para a sua mente e dizer: Deus, peça perdão por qualquer pensamento errado. Peça perdão nessa noite em nome de Jesus. Peça perdão se você só tem imitado o que não presta. Peça perdão se você tem perdido a bênção da comunhão íntima com o Senhor. Diga: Deus, Jesus morreu para me purificar desses pecados. Eu quero ter uma vida abençoada. Me ajude a pensar corretamente.
Me ajude a imitar o que é bom. Me ajude a desfrutar da comunhão contigo. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, que poderosa é a tua palavra. Pai, de repente a gente abre o livro e parece que o próprio Jesus levantou do livro. E de repente ele expõe tudo que está no nosso coração, tudo que está de errado na nossa mente. E a gente se vê envergonhado, Pai, na tua presença. Perdoa-nos, Deus, quando nós não pensamos corretamente. Perdão quando nós damos mais vazão a pensamentos mentirosos do que verdadeiros. Perdão quando os nossos pensamentos não demonstram temor, respeito e adoração a Ti. Perdão, Deus, ó Pai, porque nem sempre pensamos o que é justo, o que é puro. Nem sempre pensamos do bem do nosso irmão como deveríamos pensar. Nem sempre pensamos honrar Teu nome em nossa vida. Nem sempre queremos fazer tudo com excelência para Te louvar. Mas, Senhor, o Senhor nos disse hoje que a batalha espiritual é ganha na nossa mente. Então, eu quero pedir que o Senhor repreenda toda sugestão maligna que Satanás queira colocar na mente e no coração do Teu povo. Muito do problema da geração de hoje é porque essa geração tem dado ouvido à voz do diabo. Ela tem acreditado nas mentiras que o diabo tem inventado nesse tempo. E o Senhor está nos ensinando que a vitória na batalha espiritual se dá na mente. Então faz tua igreja pensar corretamente, Deus, para vencer todas as batalhas que ela tem pela frente, em nome de Jesus. Amém, Pai? Pai, nos ajuda a imitar o que é bom. Nos ajuda a imitar o Senhor. Nos ajuda a imitar a vida de gente na história da igreja que andou com o Senhor. Nos ajuda a imitar a vida de pessoas no presente que nos inspiram com um testemunho que te glorifica. E Deus, age de maneira tal em nossa vida, que daqui a alguns anos alguém olhe para nós e possa dizer: eu aprendi a andar com Jesus, com você. Eu vi Jesus na sua vida. E sua vida estava tão cheia de Jesus, que eu não tive outra opção, se não me aproximar dele. Senhor, faz isso conosco, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Pai, mas sobretudo, deixa-nos desfrutar da comunhão. O Senhor já nos deu paz com Deus. Pela oração, o Senhor nos dá paz de Deus. Mas nós, mais do que isso, nós queremos o Deus da paz. Pai, nós queremos ter comunhão com o Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor falar. Senhor, como diz o hino, com tua mão segura bem a minha, pois eu sou tão frágil, Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo. O Senhor não nos deixa fazer nada que o Senhor não queira. E dá-nos valentia para fazer tudo aquilo que o Senhor quiser. E que nós tenhamos a consciência de que o Deus da paz está conosco. Ó Deus, ó Pai, que nós nos alegremos nessa comunhão. E que nós sejamos mais vazios de nós e mais cheios de Ti. Para que reflitamos aquele que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. E que Cristo seja glorificado em nossa vida. Hoje, amanhã e para sempre. Deus abençoe teu povo aqui no Guará 2. Abençoe esses irmãos tão amados. Nos abençoe ali em São Paulo. Nós queremos ter um ano, uma vida abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.